Nós precisamos de entender isso. Então a obra não somente ali em Macingir, mas também vai até Macingir, até Chimonzo. Chimonzo é 168 quilômetros. Vamos até o Lombe. O Lombe é o local onde eu falo que eles caminham 10 quilômetros da casa. Lá o transporte chega uma vez por dia. Com sorte, se chegar, ou vai chegar uma vez por 2 dias em o Lombe. Então veja que às vezes a necessidade de lá não é como de lá, a necessidade de lá não é como de lá. Às vezes cada lugar tem a sua necessidade. Nós precisamos, quando Jesus fala que orai, porque a seara é grande, os cefeiros são poucos. Os cefeiros, quem são os cefeiros? Os que ofertam, os que oram, os intercessores, os que se dispõem para irem, são poucos. Essas 3 classes é que constituem a obra missionária. A obra missionária não se limita somente claro, a gente bondar as bandeiras são muito boas, essas bandeiras muito boas, a gente termos essas bandeiras, mas a obra missionária não se limita aqui. A obra missionária se limita em praticar aquilo que Jesus nos fala para poder praticar. Aleluia. Em praticar aquilo que Jesus nos manda para praticar. Lá em Mateus 22, versículo número 37, uma das pessoas pergunta a Jesus acerca do mandamento de Deus. Qual é o grande mandamento? Ele fala de que amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de toda a tua alma. Não somente isso, mas também amar ao próximo como a ti mesmo. Então, para fazer missões, primeiro precisa amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças. Segundo, precisa amar ao próximo como a ti mesmo. Como isso, amar ao próximo como a ti? É porque se eu como, aquele precisa de comer. Se eu tenho roupa, aquele precisa de roupa. Se eu tenho sapato, aquele precisa de sapato. Se eu posso andar de carro, viajar, aquele também precisa. Então, amar ao próximo como a ti mesmo. Apesar de tudo, não é somente na parte física, porque muitas das vezes é a parte física que as pessoas que precisam de alimento. Quantas vezes você vai evangelizar, vai pregar a palavra de Deus, e quando você sair dali, você vê que essa pessoa aqui, ele precisa de algo. Ele precisa de ajuda, ele precisa, acima da Bíblia que eu ofereci, essa pessoa que eu dei a Bíblia, mas ele precisa de algo. Então a Bíblia nos manda também que proveito nós teremos se alguém vir a nós e nós falamos com a pessoa e depois o carinhamos e falamos que vai em paz, não temos como ajudar aqui essa pessoa. Às vezes não somente basta pregar, mas precisamos de pregar e acompanhar a nossa pregação com as obras de caridade, as obras que acompanham a palavra, principalmente a obra que Jesus tem nos chamado para fazer. Então poderia falar da igreja em Inhambane. Lá na igreja de Inhambane tem uma família que precisa de uma cadeira de roda. Uma cadeira de roda está R$2.000, que são 22.000 meticais. O dinheiro de Moçambique. São 22.000 meticais, é uma cadeira de roda que essa criança está precisando. Então, quando nós andamos, pregamos a palavra de Deus, você pode nos ajudar para que essa criança também possa obter essa cadeira de roda. É nossa responsabilidade fazer a obra de Deus. A Bíblia vai falar que amar ao próximo como a ti mesmo. Veja o que a Bíblia fala aqui. De graça recebeste, mas de graça dai. De graça nós recebemos o Evangelho e de graça temos que dar também. Temos que fazer algo para que o outro também possa ser tocado, possa também alcançar algo. E alguma coisa acontecer.
na vida dessa pessoa. Não falando das 4 congregações lá na beira, principalmente são crianças e algumas estão em construções lá na beira, em Sofala, em Moçambique, e saindo, continuando para Zambeza, e chegando na Zambeza lá, temos o centro também que ensina a palavra de Deus, mas também um centro infantil. Infect, na realidade, quando houve ciclone em Moçambique, o centro infantil desabou, caiu lá em Zambeze, isso é Moçambique. O centro infantil caiu lá em Zambeze. Então, quando a Bíblia fala de que nós temos que orar, nós oramos também para que Deus levante parceiros. Talvez não estão aqui os parceiros, mas quando você ora, Deus levanta os parceiros. Quem sabe? Os parceiros podem ser Deus levantado da África do Sul, da Europa, da América, de outros lugares. Então a oração também é essencial neste trabalho. Então nós precisamos de ser parceiro de Deus, aquilo que Deus faz. Então chegamos em Tete, vizinho de Malawi, e também de Zâmbia. Lá em Tete temos a nossa congregação, a nossa igreja principal na cidade de Tete, mas também tem 45 congregações e 45 obreiros lá. Temos o ensino da palavra de Deus lá daquele lugar. Os obreiros precisam de ser ensinados daquele lugar, mas também estão chorando das Bíblias. Bíblia na língua portuguesa, mas também Bíblia também na língua nativa, nas línguas nativas. Falando disso, atravessamos logo ali o Rio Zambeze, entramos do outro lado, lá onde também temos o nosso amado pastor Ngonzo Raposa, something like that, de Malawi, no sul de Malawi. O que mais eles choram lá é 2 coisas. Primeiro, é fome, mas também segundo, é a palavra de Deus. Lá em Malawi, ele tem me falado, é uma pessoa que também fala quase diariamente, ele sabe, meu querido irmão Xali, e eles choram de alimento, eles literalmente comem comida de animais. Comem comida de animais lá daquele lado de Malawi, no sul de Malawi, onde ele está. A igreja dele é bem simplesinho, não trouxe todas as fotos. Se tivesse trazido todas as fotos, poderia ver. Também essa igreja está em Malawi. Na realidade, ele não tem uma boa câmera também para poder nos trazer da forma como nós poderemos ver. Mas não somente isso, vamos até Angola, assim como eu falei do escritor desse livro, e precisam das Bíblias, nas periferias de Angola, ali em Luanda, que precisam das Bíblias. Então nós somos parte daquilo que Deus faz. Você é parte daquilo que Deus faz. A minha Bíblia vai falar que nós somos cooperadores de Deus. Se nós somos cooperadores de Deus, e Deus trabalha não é com carpintaria, nem com tijolo, nem com eletricidade, mas ele trabalha com as almas. Deus é especialista das almas. Então, ele sendo especialista das almas, então ele quer cooperar contigo e cooperar conosco. Nós cooperamos com ele no trabalho que ele faz. A Bíblia vai falar que uma alma vale mais que o mundo inteiro. A Bíblia vai falar que aquele que ganha alma é sábio. Então nós cooperamos com Deus para podermos ganhar essas almas que Deus nos trouxe, ou que Deus trouxe aqui neste mundo. E nós somos cooperadores dele, então precisamos de trabalhar juntamente com ele. Eu gostaria que a gente analisássemos as palavras que nós lemos aqui no livro de Mateus capítulo 10, analisarmos em termos daquilo que Jesus fala para os seus discípulos. Sabemos que Jesus, ele tinha mais discípulos, não somente 12, mas 12 são aqueles que foram designados os apóstolos. Esses são os escolhidos entre muitos discípulos que Jesus tinha. Vamos ver aqui no instantinho. A Bíblia vai falar que, chamando a si os 12 discípulos, deu-lhe o poder sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda a enfermidade. É interessante que sempre que a gente falamos de missões,
nós precisamos de saber algo muito importante. Missões não anda, ou missionário não anda vazio, não deve andar vazio. Um missionário deve andar empacotado, porque lá em frente, aonde o missionário vai encontrar obstáculos espirituais, vai entrar em territórios difíceis, porque há principados em todos esses lugares em que nós passamos, há principado. E para podermos vencer esses principados, nós precisamos de andar equipado do equipamento do céu. É impossível vencer esses principados se não estamos equipados. Jesus vai falar aqui de que, chamando para os seus discípulos, deu-lhe o poder sobre os espíritos imundos para expulsarem e curarem toda enfermidade e todo mal. Toda enfermidade e todo mal. Há mal que às vezes não é doença. Existe mal que Deus nos dá nessa autoridade para a gente podermos curar. Aqui a Bíblia vai falar que Ele deu a autoridade para que os discípulos fossem fazer a obra de Deus, pregar o reino de Deus. Mas sim, eles deveriam ter um poder sobrenatural para poderem executar a obra que Deus havia os designado. Por isso que fala de que Ele deu o poder para expulsarem demônio e para curarem toda a enfermidade. Muitas das vezes, nós, no culto missionário, claro, nós falamos muito mais daquilo que eu falei aqui. E às vezes não esquecemos dessa parte. Essa parte que também é importante. Porque Deus não enviou os seus discípulos vazios. Não enviou-os, como nós falamos em inglês, powerless, sem poder. Não. Deus primeiro os equipou. Deus deu autoridade, o poder para que eles fossem e para que pudessem fazer a obra de Deus. Quando nós não estamos ocupados, equipados, é impossível fazer a obra de Deus como convém. É impossível realizar as obras de Deus como convém. Jesus vai falar uma palavra, acho que é Mateus 12, 28, se não estou em erro. Jesus vai falar o seguinte: é impossível levar os bens na casa do valente sem manientar o valente. Como é que nós vamos tirar essa gente, essas almas lá, se não manientamos o valente? E como vamos manientar o valente? Porque ele é valente. Valente fala de uma pessoa poderosa, forte, uma pessoa que é estratégica na guerra. Ele é valente. E a Bíblia vai falar que nós temos que tirar os bens na casa do valente. Nós temos que tirar aquelas almas nas garras do diabo, nas garras do inimigo. Então precisamos de ser equipado, o equipamento que vem do céu. Nós precisamos de ser equipado. Aleluia! Glória ao Senhor. Agora uma coisa que nós temos que entender: para sermos equipados, nós precisamos de estar bem posicionados. É impossível ser equipado se não há posição própria. É impossível ser equipado se não existe. Quando eu falo da posição, eu falo talvez do treinamento, eu falo daquela preparação espiritual que a Bíblia nos manda para que possamos revestir de toda a armadura de Deus. Nós possamos revestir de toda a armadura de Deus, porque não temos que lutar. Esta luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados. É contra os principados das trevas.